Olá, eu sou a professora Fábia, é um prazer estar aqui. Eu vou conduzir a disciplina de Noções de Direito Público e Privado nesse semestre com vocês. Nesse primeiro momento, no nosso encontro, nós vamos trabalhar com as duas primeiras unidades do nosso plano de curso, que eu acredito que vocês já tenham tido contato e a oportunidade de ler. E nessas duas primeiras unidades, o nosso objetivo vai ser, primordialmente, apresentar para vocês o conceito de direito, ou seja, o direito enquanto ciência, suas características, seu objetivo, sua finalidade, quais são os elementos essenciais para que vocês, alunos do curso de administração, se apreendam, conheçam e utilizem na vida, tanto de estudante como também profissional. A gente vai começar aqui o nosso material. E dentro do nosso material, eu vou apresentar aqui para vocês... Pronto. Aqui. As noções gerais. Bem, com relação às noções gerais, o que a gente pode trazer para vocês aqui? Que a ciência do direito, ela se traduz em conhecimentos metodologicamente coordenados, resultantes do estudo sistemático. Outra coisa muito importante para vocês já gravarem nesse momento, das normas jurídicas, visando apreender o significado objetivo das mesmas e de construir o sistema jurídico, descobrindo suas raízes sociais e históricas. Pois bem, a introdução ao direito traz para vocês a necessidade de que vocês sintam para que serve o direito? Qual é a importância do direito na vida de vocês? Ora, quando vocês falam direito, pode vir à mente de vocês duas situações. A primeira, eu tenho direito a alguma coisa, e aí eu estou falando do direito enquanto norma. E quando eu vou falar ou vou tratar do direito enquanto ciência, é importante que vocês percebam que, como qualquer outra ciência, o direito ele é dotado de conhecimentos metodicamente organizados, de princípios que regulamentam o estudo acerca da construção da norma jurídica. Então, quando eu estou falando de norma jurídica e quando eu estou falando do estudo da construção dessa norma jurídica em bases principiológicas, eu estou falando da ciência do direito, especificamente enquanto ciência. Nesse sentido, a gente tem que a função do direito seria a construção do sistema jurídico ou do ordenamento jurídico, ou seja, a ordenação das normas do direito de um país. Então, a ciência do direito, ou o direito enquanto ciência, tem como missão, tem como função primordial estudar a ordenação das normas do direito de um país. E por quê, minha gente? Porque se eu falo que eu vivo num país, se eu digo que sou brasileira, eu estou regida pela legislação do meu Estado-nação. Todos os estados, sejam da América Latina, da América do Norte, do Ocidente, do Oriente, eles são regulamentados por um conjunto de normas. Apenas aqueles regimes considerados ditatoriais, ou seja, eles são regidos ou são coordenados por um ditador, é que nós não vamos poder falar que esse Estado está coordenado e orientado por um conjunto de normas jurídicas, porque, de fato, o que está coordenando e orientando esse país é esse ditador, que pode acordar pela manhã e dizer, hoje eu quero que a pena de morte seja instituída no meu país. E isso vai acontecer. No caso do Brasil, não. A gente é regido, nós somos regidos por um conjunto de normas jurídicas que regulamentam todas as relações sociais, não só entre particulares, ou seja, entre a Fábia e o Paulo, entre a Fábia e o Pedro, e sim também entre a Fábia e o Estado do Piauí, entre a Fábia e o município de Teresina, entre a Fábia e o Poder Executivo Federal através do Presidente da República, tá certo? Então, vamos continuar aqui com relação a outras características do direito. A gente poderia dizer enquanto conceito de direito, que o direito é um conjunto de princípios, regras, e aí vem a questão aqui dos princípios, alunos, muito importante, regras e de
instituições, e a gente vai falar já já sobre essas instituições, destinado a regular a vida humana em sociedade. Ou seja, para que serve a ciência do direito? Para estudar como o legislador pensa na elaboração de uma norma, por que ele elaborou essa norma, baseado em que ele elaborou essa norma, para que serve essa norma e o que é que essa norma vai repercutir nas relações entre eu e os particulares que estão ao meu redor. Então, a sociedade é totalmente regulada por um conjunto de normas jurídicas que são estudadas pela ciência do direito. Então, a finalidade principal do direito seria a realização da paz e da ordem social. Para que o Estado foi criado, minha gente? Para evitar a bagunça, para evitar a anarquia. Se eu tenho um Estado, uma entidade abstrata, que regulamenta toda a condução das minhas atividades cotidianas, eu tenho segurança jurídica. Eu tenho paz social. Aí vocês devem estar em casa se perguntando, minha gente, a professora mora em outro país. Porque se ela mora no Brasil, ela sabe que apesar de todo o ordenamento jurídico existente, apesar de todas as regras que estão postas para que eu, você e todos nós aqui conduzamos o nosso dia a dia, a gente não tem paz social, a gente tem violência, a gente não consegue ter acesso aos direitos básicos. E aí, gente, eu faço um parêntese para lembrar a vocês o seguinte, isso aqui é a teoria. E na teoria, o Estado foi criado para regular as nossas relações sociais, para garantir a nossa paz social. Mas entre a teoria e a prática existe um certo distanciamento. E esse distanciamento, ele se dá justamente porque nem toda norma criada e pensada na paz e na regulamentação social repercute positivamente quando ela é colocada em prática. E, inclusive, essas nuances que eu estou apresentando para vocês, elas também são consideradas quando se estuda a ciência do direito. Por quê? Porque os estudiosos do direito vão imaginar, bem, se essa lei foi criada com o objetivo de garantir a paz social, de regulamentar as relações entre particulares, e ela não está trazendo o efeito desejado, se ela não alcança a finalidade pela qual ela foi criada, isso significa que ela não conseguiu o respaldo da sociedade, ela não é uma norma efetiva. E se ela não é uma norma efetiva, o que é necessário que o legislador pense? Na sua revogação ou na sua alteração, justamente porque o fim maior da ciência jurídica, quando se estuda a aplicabilidade das normas, é perceber até que ponto elas trazem vantagem para a regulamentação das relações sociais e da paz social. Então, seria um meio, o direito seria um meio para a realização ou a obtenção de um fim que é a justiça. A justiça aqui, gente, não é o poder judiciário que a gente pensa, não. Quando a gente está falando nesse termo justiça aqui, o que se quer mencionar é que a justiça é justamente garantir ao particular numa relação entre particulares ou numa relação entre Estado e sociedade, que, de fato, a lei seja respeitada. Então, quando é que eu vou ter justiça? Quando aquelas normas que foram pensadas pelo Poder Legislativo com o objetivo de garantir a paz social e a tranquilidade das relações entre pessoas, de fato, seja efetiva e garanta que eu, Fábia, saia pela manhã, vá trabalhar, consiga voltar para casa, tenha uma condução de vida semelhante à maioria dos indivíduos. Então, quando eu pego meu carro e vou dirigir, eu estou regulamentada pelas leis de trânsito. Se a avenida diz que eu só posso trafegar no máximo com 60 quilômetros, eu não vou ultrapassar os 60 quilômetros. Eu vou andar com 60 ou menos. Isso significa que eu estou respeitando a legislação e eu estou me submetendo a uma condução maior. Que condução é essa? É o conhecimento que eu tenho de que o Estado está regulando as minhas relações e a minha condução enquanto indivíduo, e essa regulamentação se dá através da norma, que é estudada pela ciência do direito. Bem, vamos continuar aqui. O próximo slide aqui, ele trata das características do direito. Quais seriam as características do direito enquanto ciência, tá, gente? Não esqueçam disso, a gente está falando de direito enquanto ciência.
A coação social é a primordial, é a principal. É aquela que eu quero que vocês, enquanto estudantes de administração, ao serem questionados, ou como futuramente profissionais, administradores de empresa, ao serem questionados sobre qual seria a característica essencial do direito, vocês vão lembrar sempre dessa palavra, da coação social. E por quê? Porque a coação social é o meio que se utiliza a própria sociedade, olha só, a própria sociedade, para fazer respeitar os deveres jurídicos que ela mesma instituiu, a fim de manter a harmonia dos interesses gerais e implantar a ordem jurídica. Ah, professora, então eu entendi. O que é que a senhora está querendo dizer? Que se eu tenho normas que são criadas para regulamentar as relações sociais, e nisso eu estou incluída porque eu faço parte da sociedade, isso significa que eu, Fábia, eu, Maria, o Pedro, o João, vão ter que se submeter a essas regras. Perfeito. No momento em que eu me submeto a essas regras, através do que a gente chama de coação social, a sociedade, ou seja, eu, Pedro, João, a Maria, vão se submeter. E quando eu digo se submeter, quer dizer, gente, respeitar. Assim como o filho respeita a mãe e o pai em casa, nem sempre, né? Mas em regra é para respeitar, eles respeitam porque eles têm medo da coação, não é verdade? No caso do direito, quem é que vai se sentir coagido? Todo e qualquer indivíduo que faça parte da sociedade, seja ela brasileira, norte-americana, alemã, ela vai se sentir coagida não só porque o Estado vai impor a força, não. Ela vai se sentir coagida porque ela entende que ela tem que respeitar os deveres jurídicos, ou seja, ela tem que respeitar as normas, a ordem jurídica. Então, nesse sentido, os princípios do direito vêm com o objetivo de nortear esse estudo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já deve ter ouvido essa bendita palavra, os princípios do direito, os princípios da administração, os princípios da Constituição, os princípios estão presentes no Código Civil, em todos os lugares. Professora, explica para a gente para que é que servem esses benditos princípios. Minha gente, princípio nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de elementos que são gerais. Eles não necessariamente têm que se traduzir numa norma, num artigo da Constituição ou num artigo de um determinado código. Eu vou dar um exemplo simples aqui que eu sei que vocês vão lembrar. O que significa o princípio da legalidade? O princípio da legalidade nada mais é do que o respeito às normas jurídicas existentes. Quando eu falo que eu, enquanto administrador, devo respeitar o princípio da legalidade, eu nada mais, nada menos estou dizendo que eu devo respeitar aquilo que rege toda a produção dos atos administrativos. Então, os princípios, eles são próprios do direito, porque existem princípios que são próprios da administração, princípios que são próprios da psicologia, princípios que são próprios de todas as outras ciências sociais, como a sociologia, a ciência política, enfim. E esses princípios, eles vão regulamentar o pensamento, a construção das normas, nada mais. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do princípio da boa-fé. Professora, o que significa o princípio da boa-fé? Significa que eu tenho que agir de forma correta, de forma ética, de que eu tenho que respeitar o direito do outro, porque o meu direito termina onde começa o de outra pessoa. Simples assim. Eu só vou poder ingressar no mundo jurídico com a consciência plena de que eu não posso impor o respeito do meu direito em detrimento do desrespeito do direito do outro. Então, a equidistância das partes e o respeito à igualdade entre as partes também é um princípio. O princípio da igualdade de partes significa nada mais, nada menos que o Estado não considera a Maria melhor do que o João e nem o João melhor do que a Maria. Ambos são importantes para o Estado e devem ser respeitados conforme a sua posição de igualdade dentro da relação. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui.
Eu tenho aqui, nesse slide, algumas informações que são muito importantes para que vocês percebam como é que funciona a ciência do direito enquanto estudo de regras. O que seria isso? O direito, ele possui regras compreendidas em códigos. Professora, códigos, isso mesmo, a gente tem uma série de ordenamentos, estão aqui no Código Civil, a gente tem o Código Civil, o Código Tributário Nacional, a gente tem o Código Comercial, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor e inúmeras leis esparsas. Eita, professora, ficou difícil agora. O que é esparsa? Esparsa nada mais é do que leis que são criadas com fins específicos. Então, a gente tem uma lei criada para regulamentar as falências das empresas, a gente tem uma lei para regulamentar, por exemplo, a busca e apreensão, a gente tem uma lei para regulamentar a penhora, entre outras leis esparsas que são criadas com um fim específico, para regular uma situação específica. No caso dos códigos, não. A gente tem um Código Civil que é criado basicamente para regulamentar as relações entre particulares, relações de propriedade, de compra e venda, aluguel, obrigação de fazer e não fazer. Todas essas relações, elas estão regulamentadas pelo Código Civil. O que isso significa, professora? Que sempre que eu for fazer, por exemplo, um contrato de locação, eu quero alugar a minha casa para alguém e eu vou elaborar um contrato, as normas que regem esse contrato estão estabelecidas lá no Código Civil. Outro local onde eu também posso encontrar vários artigos que vão me ajudar a entender como é que eu sou tributada. Quando eu pago uma taxa, quando eu pago uma contribuição de melhoria, é no Código Tributário Nacional. E da mesma forma acontece com os demais códigos que foram mencionados aqui, a título de exemplo, viu, gente? Vocês não vão ter que ler todos esses códigos para conhecer todas essas informações, não. Vocês são alunos de administração e vão precisar de informações gerais. Ou seja, vocês só precisam saber que a regulamentação da relação entre particulares está no Código Civil, que a regulamentação acerca da tributação no país, no nosso país, está no Código Tributário Nacional, que as relações comerciais estão no Código Comercial e o Código de Processo Civil, ele vai regulamentar a prestação da tutela jurisdicional. Eita, professora, ficou difícil de novo. O que significa a prestação da tutela jurisdicional? Significa quando a Fábia quer entrar com um processo contra o João, porque o João deixou de pagar um aluguel que estava regulamentado por um contrato de locação. Então, é aí, nesse momento, que a gente vai ter a regulamentação e vai buscar as informações nesse código. Seguindo aqui, a gente tem o objetivo do direito. Qual é o objetivo do direito, professora? O objetivo do direito é regular a vida humana em sociedade. Ah, professora, a senhora já falou isso lá atrás. Lembrei agora. Eu não quero viver num mundo de anarquia. Eu preciso de alguém que, no caso, não é alguém, é uma entidade abstrata, que seria o Estado, que é algo muito maior do que o João, o Pedro e a Maria, para regular as minhas relações. Perfeito. E, nesse sentido, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar, eu pulei aqui o slide, que essa regulamentação da vida em sociedade esteja estabelecida para esse fim. Através de quê? De códigos, de normas, de legislações. Então, são normas de conduta, olha aqui, normas de conduta que devem ser observadas pelas pessoas. Então, o objetivo do direito pessoal qual é? Regular a vida humana em sociedade. Nada mais, nada menos. Eu preciso que exista um conjunto de normas que me digam o que é possível fazer sem transgredir o direito do outro. Lembram do princípio da boa-fé? Por que eu fiz o exemplo do princípio da boa-fé? Justamente para que vocês consigam perceber que, em regra, o mais importante é a preservação da vida humana. E se para se preservar a vida humana eu preciso de uma certa restrição de direitos ou de um certo respeito geral a um conjunto de normas, eu vou me submeter a isso, porque eu quero sobreviver.
E aí, professora, para que serve a sanção no direito? Sanção. O que é sanção? Sanção é um mecanismo utilizado pelo Estado para fazer valer a norma que existe. Então, quando a Fábia não respeita um determinado ordenamento jurídico, seja uma lei de trânsito, seja uma lei tributária, seja uma lei no âmbito penal, eu vou ser sancionada. Então, a sanção... ela existe para que a norma seja cumprida quando a submissão não ocorre espontaneamente. Então, toda vez que eu não queira, me submeter à sanção jurídica, eu vou necessitar que o Estado coercitivamente me aplique uma sanção. É como em casa, quando a gente desobedece a mãe e o pai, que eles vêm e nos castigam. O sentido é parecido, só que com uma diferença. Em casa, a autoridade é o pai e a mãe. Nas relações sociais, de um modo geral, a autoridade é o Estado. E cabe a ela fazer essa aplicação da sanção. Então, não é o Pedro que vai aplicar a sanção. E pode até ser o Pedro, mas o Pedro investido da função de servidor público, de agente público, garantindo o respeito à ordem jurídica. Então, se você transgrediu a ordem, você vai ser sancionado. O objetivo é fazer com que o indivíduo cumpra a norma espontaneamente, sem a necessidade da aplicação da sanção. Então, o ideal é que não haja a aplicação da sanção. Como é que não vai haver, professor, a aplicação da sanção? Se você, João, Pedro, Maria, respeitar a ordem jurídica. Simples assim. Deixa eu passar aqui rapidinho. Mais um. Pronto, eu quero apresentar aqui para vocês a classificação dos sistemas jurídicos. Os sistemas jurídicos, minha gente, nada mais é do que a construção de um pensamento acerca de como o Estado deve se comportar na aplicação da regulamentação jurídica. Então, nós temos 2 sistemas jurídicos. Quais seriam esses sistemas jurídicos? A gente tem o primeiro, chamado de Sistema Romano-Germânico. Esse sistema romano-germânico ele é baseado no Império da Lei. Professora, traduza. Império da lei nada mais é do que o respeito ao ordenamento jurídico posto. Se eu tenho o Código Civil, eu vou respeitar os artigos que estão previstos no Código Civil. Eu tenho a Constituição, eu respeito tudo aquilo que a Constituição diz que deve ser feito ou que não pode ser feito. Eu tenho o Código Penal, que dispõe sobre as situações em que, na transgressão ao respeito da vida, da liberdade, da moral do indivíduo, eu também vou sofrer aquela sanção que eu acabei de mencionar. E nesse caso, esse sistema que eu estou mencionando aqui para vocês, esse sistema jurídico, é que é o adotado no Brasil. Eu acredito que vocês já devam ter percebido, que no Brasil, basicamente, existe lei para tudo. Inclusive, essa frase vocês já devem ter ouvido. No Brasil tem lei para tudo. Lei para respeito ao meio ambiente, lei para respeito às leis de trânsito, lei para regulamentar contratos, enfim, lei para tudo. Pronto. Isso é basicamente o nosso sistema jurídico. Um sistema jurídico onde impera a lei, o respeito à lei. Perfeito? A gente tem outro sistema jurídico, que é o adotado nos Estados Unidos. O sistema do common law. O que é common law, professora? Traduz. As decisões judiciais, elas também valem como lei. Como é que isso funciona, professora? Toda vez que eu estiver regulamentando um direito, eu posso tanto verificar o que está previsto em lei, como eu também posso analisar decisões que foram emitidas num caso concreto por um juiz. Então, a jurisprudência, ela vira lei, ela tem força de lei nos Estados Unidos. E em todos os países em que o sistema jurídico adotado é o da common law, que nada mais é do que a possibilidade de os casos concretos analisados pelo Poder Judiciário e julgados pelo Poder Judiciário servirem como parâmetro, ou seja, como direcionamento para novos julgamentos. É o que a gente tem adotado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Deixa eu passar aqui. Pronto, passei demais. A gente tem aqui uma
divisão que é muito interessante que vocês tenham acesso e já de antemão comecem a trabalhar com eles. Professor, o que é direito objetivo e o que é direito subjetivo? Para que eu tenho que conhecer a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo? Pois bem, quando eu falo de direito objetivo, eu estou falando do direito como norma. Ah, professora, entendi. A senhora está falando do direito constitucional, da previsão, da lei contratual, das obrigações de fazer, de dar, de pagar, de não fazer, de entregar a coisa certa. É isso, professora? É isso mesmo. Isso é o que a gente chama de direito objetivo. É aquilo que está expressamente previsto em lei. É o direito à liberdade, é o direito à propriedade, é o direito à imagem, é o direito a não deixar que uma pessoa entre na sua casa sem um mandado judicial, é o direito e o respeito à sua imagem, ou seja, ninguém pode tirar uma foto sua e postar numa propaganda ou num vídeo institucional sem que você tenha permitido ou que você tenha autorizado, porque isso poderia se transformar numa transgressão ao seu direito objetivo. O que é o direito subjetivo, professora? É a faculdade de a pessoa postular o seu direito. Eita, a professora confundiu. Postular, o que é postular, professora? É simples, gente. É vocês imaginarem que no momento em que você tem direito ao respeito à sua imagem e essa imagem é desrespeitada, você subjetivamente pode entrar com uma ação, você pode, através de um processo judicial, reivindicar que o Estado lhe proteja. Então, quando você entra com uma ação, quando você reivindica que o Estado lhe proteja através de um processo, ele vai analisar o caso concreto, ele vai verificar a história que você conta, e nessa história você vai dizer que você teve um direito desrespeitado, que foi um direito objetivo, e que você, na sua subjetividade, precisa que o Estado garanta e proteja a sua paz social, tranquilo? Então, é um momento em que eu individualizo o direito para o João, para a Maria, para o Pedro. Todos nós temos direito ao respeito à imagem, tranquilo? Só que, no momento em que esse direito é desrespeitado, e ele é desrespeitado com relação a Maria, nesse caso, a Maria tem o direito subjetivo de interpor um processo contra quem transgrediu esse direito dela, tá certo? Direito objetivo e direito subjetivo. Vamos seguir. Aí a gente tem aqui os elementos do direito. Professora, elementos do direito. Eu estou falando do direito enquanto ciência, né, professora? Isso, perfeito. A gente está estudando a ciência do direito. Então, quando a gente fala da construção desse estudo, a gente tem que levar em consideração os elementos que compõem essa construção. Então, vamos lá. A gente tem o sujeito. Deixa eu selecionar aqui rapidinho a canetinha. Caneta. Voltando, passei demais. Pronto. A gente tem o sujeito, e esse sujeito é quem? A Fábio, o João, a Maria. A gente tem o objeto, e eu vou já explicar por que eu pulei a relação. O que é o objeto, professor? É a minha situação específica, é o meu direito subjetivo de entrar com ação, de reclamar perante o Estado, que o Estado me proteja e garanta o respeito aos meus direitos. E essa relação aqui, gente, nada mais é do que o momento em que eu imputo a alguém, ou seja, eu aponto para alguém que desrespeitou o meu direito. Eu digo para o Estado, Estado, a Fábia está solicitando a sua proteção, e essa proteção vai se dar no momento em que você vai analisar o meu caso concreto e vai decidir se a Maria, de fato, transgrediu o meu direito. Aí, no momento em que o sujeito busca da prestação jurisdicional do Estado uma resposta apresentando o seu objeto, deixa eu pegar aqui o marca-texto que é melhor, tá aqui, ó. O objeto, eu vou formar uma relação. Que relação é essa? É a relação entre o Estado e entre as partes. Então, os elementos do direito estão configurados. Ramos do direito.
Vamos falar agora de ramos, professora? Vamos sim, porque a ciência do direito, ela se ramifica como qualquer ciência, gente. Então, quando eu falo de ramificação, eu estou dizendo que eu tenho a ciência geral do direito que se divide, que se subdivide. E aí, nessa ramificação, a gente tem o direito natural, que é considerado aquele que nasce a partir do momento em que surge o homem. Então, o homem, ele nasce já detentor de alguns direitos, ele já nasce sob o manto da proteção do Estado. Na barriga da mãe, o indivíduo, ele já é protegido pelo Estado. É o que a gente chama de direito do nascituro. E é o que nós vamos trabalhar na nossa subdivisão quando a gente vai tratando de direito civil. O direito positivo, ele é a norma legal emanada do Estado e não de outras fontes do direito. Então, professora, toda vez que eu ouvir falar em direito positivo, eu estou falando ou eu estou entendendo que a norma que vem, que é proveniente desse direito positivo, ela é emanada do Estado? Sim, é o Estado que cria o direito positivo. São os códigos que a gente já falou, são as legislações esparsas que a gente já falou, é o direito contratual, são as normas que estão dispostas no Código Civil, no Código de Processo Penal, no Código Penal. Então, é o direito positivo, tá certo? Deixa eu voltar. Pronto. A gente tem a subclassificação do direito positivo. Ó, gente, eu falei de direito natural, falei de direito positivo e agora eu estou subdividindo o direito positivo. Eu estou continuando na ramificação do direito. Então, o que é que vem a ser o direito positivo nessa subclassificação? Eu vou ter o direito internacional, que vai regular, enquanto direito internacional público, as relações do Estado com outro Estado. Então, é o Brasil se relacionando com a Alemanha, é o Brasil se relacionando com os Estados Unidos, isso é direito internacional público. E o direito internacional privado, professora? É a Fábia brasileira se relacionando com o Alberto lá nos Estados Unidos. Ou então é a Fábia a Fábia brasileira se relacionando com o João francês. Eu não conheço nenhum João francês, mas vamos fazer de conta que lá tem um João. E no direito nacional, direito positivo nacional, isso aqui muito nos interessa, viu, gente? É aqui dentro que vai basicamente estar toda a discussão da nossa disciplina. Por quê? Porque o direito nacional, ele se divide em direito público, tá aqui, e direito privado. Dentro do direito público, a gente vai já ver aqui, direito nacional público, tá aqui, ó. A gente está continuando a subdivisão. O direito nacional público, ele vai estudar a organização do Estado. Beleza, eu já sei que o Estado é regulamentado, ele foi criado e regulamentado para garantir a ordem e a paz social. Tranquilo. Eu já sei que o Estado, para garantir a paz e a ordem social, cria uma série de normas, ordenamentos jurídicos que vão estar compilados em código civil, código tributário, código de processo civil, leis esparsas, beleza. Então, dentro dessa Constituição e dessa organização do Estado aqui, gente, eu tenho várias ramificações. Olha aqui, ó, que beleza. A gente tem o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito financeiro, o direito tributário, o direito processual, olha que beleza, e ele ainda é civil, penal e trabalhista. Eita, professora, que é lei demais. É muita lei mesmo, viu, gente? Porque vocês imaginem a seguinte situação. O Estado tem a missão primordial de garantir e estabelecer a paz social. Então, quanto mais ele imagina que essas relações sociais, elas são específicas e elas tratam de inúmeras situações, ele vai ter que pensar em cada uma dessas situações para poder elaborar um conjunto ou um arcabouço normativo que regulamente essa situação. E, por último, nos ramos do direito público, a gente também tem a Seguridade Social, que trata da previdência social, da assistência social e da saúde. Isso tudo aqui, gente, é só uma
pincelada no que vem a ser o direito nacional público. É o que o estudante de direito passa praticamente 5 anos da vida dele estudando. E vocês vão ter a grata satisfação em uma disciplina ter uma noção geral de como é que isso funciona para vocês administradores, tá certo? Vamos aqui para o próximo slide. Na sequência, a gente tem a subdivisão do direito nacional. Aqui a gente tem o direito internacional, em cima, que seriam características. Tem um errozinho bem aqui no slide, mas nada que desabone, essa correçãozinha a gente pode fazer. Mas, de fato, a gente está tratando do direito nacional privado, tá, gente? Aqui nesse momento, a gente já viu o direito nacional público e agora a gente vai ver o direito nacional privado. O direito nacional privado, ele regulamenta os interesses particulares, enquanto que no direito público eu tenho o direito constitucional, que dita e traz todas as regras referentes à regulação da sociedade, de como eu devo conduzir a minha vida, que eu tenho direito à vida, à liberdade, à propriedade, que eu tenho direito ao acesso à justiça, que eu tenho direito ao devido processo legal, que eu tenho direitos sociais, que eu tenho direito a ter um juiz natural que julgue os processos que são da alçada da minha pessoa. Isso eu estou falando de direito nacional público. Eu vou ter também o direito nacional privado, que vai regulamentar os meus interesses particulares. Então, é a Fábia tratando de uma locação com o João, é a Fábia vendendo um carro para a Maria, é a Fábia comprando uma televisão numa loja, é a Fábia adquirindo um serviço prestado por um arquiteto, um projeto de arquitetura. Todas essas situações que eu acabei de exemplificar, elas estão regulamentadas não no direito público, e sim no direito privado. Está aqui, ó, o direito civil. Foram situações que eu exemplifiquei que dão a vocês o entendimento de que estão regulamentadas pelo direito civil. O direito comercial também é considerado um direito privado, nacional privado, porque ele está regulamentando as relações de ordem comercial. E o direito do trabalho também, professora, mas o direito do trabalho não tem a ver com as relações de trabalho. E lá na Constituição, eu já tive a curiosidade de ver que existe um artigo que trata sobre questões relacionadas ao direito do trabalhador. Perfeito. O direito social do trabalhador a ter previdência, a ter carga horária, semanal estipulada, tudo isso está regulamentado na Constituição. Quando eu vou para aquela relação mais privada, a Fábia é professora de uma instituição de ensino privado e lá a regulamentação do trabalho dela é feita pela CLT. Então, na CLT está dizendo quais são os direitos que a Fábia tem e também está dizendo quais são os deveres que a Fábia tem enquanto trabalhadora. Essa relação, gente, ela é particular. É entre o empregador e a empregada Fábia. O Estado ele tem até interesse que essa relação se dê de uma forma correta, que proteja o trabalhador. Daí se pensar em questões mais gerais que estão dispostas na Constituição. Mas o regramento geral dessa relação se dá no âmbito da CLT. E aí fica bem especificado que não se trata de uma relação pública. Não é o Estado contratando a Fábia, é uma empresa privada contratando a Fábia para trabalhar, tá certo? Vamos continuando. Agora, a gente vai começar a falar do direito constitucional. Professora, então, deixa eu ver se eu entendi. Até agora, a senhora falou sobre a ciência do direito, o direito enquanto ciência, apresentou o conceito, falou das questões mais gerais, abordou o objetivo do direito enquanto ciência, a sua finalidade, a importância dos princípios, a questão da utilização da sanção, estudou a ramificação do direito enquanto ciência, apresentou o direito enquanto positivo e natural e dentro dessa classificação do direito positivo, colocou também a importância da divisão do direito positivo em direito público e direito privado, apresentou os ramos do direito público e os ramos do direito privado. Então, agora a gente já está se sentindo capaz suficientemente para discutir um dos ramos mais importantes do direito público, que é o direito constitucional, tá certo? Tá certíssimo. Gente, a Constituição de qualquer país é a base
de um ordenamento jurídico perfeito. Então, quanto mais bem elaborada for a Constituição de um país, mais próxima daquele objetivo final, que é a manutenção da paz social, esse Estado vai estar. Por isso que, no Brasil, a nossa Constituição, e eu sei que vocês já ouviram isso em documentários ou em reportagens, em filmes, em livros, ela é considerada uma Constituição à frente do seu tempo. Ela é considerada uma Constituição exemplar. Por que, professora, que a nossa Constituição, apesar da gente ser considerado um país subdesenvolvido, é tão elogiada? Por que essa Constituição é tão importante? A gente vai começar aqui falando sobre o direito constitucional e sobre a função dele, e no momento em que eu estiver tratando da classificação das Constituições, eu vou começar a exemplificar e apontar o porquê da nossa Constituição ser tão importante, tá bom? Com relação ao conceito de direito constitucional, a gente tem que é um ramo do direito público, a gente já viu isso, vocês já sabem disso, ao qual compete expor, interpretar e sistematizar os princípios e normas fundamentais do Estado. Perfeito, professora. Se a ciência do direito tem a função de estudar o ordenamento jurídico, o direito constitucional, enquanto direito público, obviamente vai ter como missão expor, interpretar e sistematizar os princípios e normas fundamentais do Estado. O Estado precisa de um documento. E aí eu digo documento porque, de fato, ele está documentado, materializado na Constituição para dizer, olha, esse aqui é o documento máximo, é o mais importante, é o que, de fato, vai reger e conduzir o meu Estado. E se esse documento é respeitado por toda a minha sociedade, eu vou poder colocar em prática todo o ordenamento que está posto nesse documento e esses princípios e essa condução jurídica vai coincidentemente ou convergentemente levar à satisfação coletiva. Eu vou ter uma sociedade que se sente protegida e respeitada por essa Constituição, tá certo? Com relação ao objeto do direito constitucional, a gente tem a Constituição, obviamente. O direito constitucional ele é focado no estudo da Constituição, gente. É o documento essencial para se estudar e para se compreender o ramo do direito público chamado de direito constitucional. A Constituição ela é a lei fundamental e suprema de um Estado. E ela é criada pela vontade soberana do povo. Que legal, professora. Então, a nossa Constituição foi criada pelo povo, professora? Foi, gente. Não foi a Fábio, o João, o Pedro que foram lá para o Congresso e lá deliberaram como seria a nossa Constituição. Mas os representantes dessa sociedade, os pensadores dessa sociedade, os estudiosos dessa sociedade se reuniram e convergiram nas ideias, nos pensamentos, transformando essas ideias e pensamentos que não eram só deles, eram ideias que representavam os interesses da sociedade, convergiram todos esses anseios em ordenamentos jurídicos, em dispositivos normativos que foram compilados e se transformaram na Constituição. Então, a Constituição, ela determina a organização política e jurídica do Estado. E essa organização política e jurídica do Estado, ela vai dispor sobre sua forma de organização, como é que o Estado brasileiro se organiza, minha gente. Quais são as funções do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Está lá na Constituição. Os artigos, eles mencionam quais são as competências e atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Então, na Constituição também a gente tem a forma de organização do Estado, os órgãos que integram esse Estado, as competências desse Estado e desses órgãos, bem como a aquisição e o exercício do poder. Está tudo lá, gente. Se vocês buscarem na Constituição, tirarem assim um dia, 2, 3, um mês, 2, 3 meses, a vida toda para ler a Constituição, vocês estão exercendo o princípio da cidadania.
não é só escolher um representante eleitoral que vai garantir que vocês, de fato, terão uma Constituição que represente os anseios de vocês. Nós, enquanto estudiosos do direito, temos a plena convicção que a participação da sociedade, ela não se resume apenas no voto. Ela vai muito mais além. Ela implica também no conhecimento da legislação existente, do nosso ordenamento, de como o nosso Estado funciona, de como os nossos legisladores e os nossos representantes exercem as suas funções. É através da fiscalização e do controle, que também é nossa missão e está lá na Constituição, viu, gente? É responsabilidade do cidadão fiscalizar e controlar os atos dos gestores públicos. E isso só faz crer que a nossa Constituição ela é eminentemente voltada para a garantia dos nossos direitos. Ela se traduz basicamente numa função de respeito a esses direitos. Tá aí, qual é a finalidade do direito constitucional? Estabelecer limites, olha só, gente, limites ao poder do Estado. O Estado não faz tudo o que quer, não. Ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E que lei é essa? É a Constituição, professora? Também e principalmente. Mas existem muitas outras leis que competem ao Estado respeitar. E esse respeito, ele vai se traduzir numa qualidade de vida melhor para cada um de nós que somos considerados cidadãos desse Estado. Então, vocês, enquanto administradores, futuros administradores, estudiosos da administração, tem que buscar sempre o conhecimento e a importância da ciência do direito, não só como uma disciplina que compõe a grade curricular do curso de vocês, mas também para a vida profissional de vocês. Porque aquele profissional que se preza, no mínimo ele tem que conhecer a composição e a organização do seu Estado, porque aqui e acolá, e por vezes, a função e a profissão dele vai se traduzir numa relação direta com o Estado. Seja o Estado enquanto ente impositor de normas que o administrador vai ter que respeitar, seja o Estado contratante, por exemplo, num processo de licitação. Tudo isso é regulamentado através da Constituição. Então, a finalidade do direito constitucional é estabelecer limites ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Vamos seguir aqui. A gente tem as características da Constituição segundo Canotilho. Quem é Canotilho, professora? É um grande estudioso do direito constitucional brasileiro, é um ícone, é assim um bambambam na área do estudo do direito constitucional, porque ele dedicou mais de 30 anos da vida dele simplesmente para estudar a Constituição. Imaginem o know-how que ele tem para apresentar quais são as características essenciais da Constituição. E aí a gente tem que a Constituição ela deve ser escrita, que ela deve conter sistema de direitos fundamentais, que ela deve conter a definição e o reconhecimento de princípios da separação dos poderes. E aí, professora, vai um pouquinho mais devagar, que eu não entendi isso. O que é conter a definição e o reconhecimento de princípios da separação de poderes? Olha, o Estado brasileiro, ele é subdividido em poder legislativo, executivo e judiciário. Então, a Constituição, ela tem que conter a separação do que cada um desses poderes de fato vai fazer, minha gente. Então, lá na Constituição, está expressamente previsto quais são as atribuições do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Lá na Constituição também deve ter ou deve se adotar um sistema democrático formal. Eita, professora, essa palavra que eu já ouvi demais. Democrático vem de democracia, não é, professora? Vem. E o que é a democracia? A democracia nada mais é do que um regime de Estado em que se impera a lei. Não existe regime democrático sem a preservação das relações sociais através da regulamentação jurídica. Entendi, professora? Então, quando a senhora falou de direito, ou quando a senhora falou de regimes ditatoriais, a senhora está falando de um regime em que a gente não tem o império da lei, então a gente não tem democracia. Não existe regime ditatorial democrático, não é, professora? Justamente, gente. Sempre que vocês ouvirem falar de um Estado-nação que é ditatorial, vocês estão falando de um Estado-nação que não respeita as normas, entenderam? Então,
todo Estado democrático de direito que se preze, ele coloca a Constituição em primeiro lugar, ele respeita todos os dispositivos constitucionais que estão previstos nessa Constituição e rege e conduz as suas ações com base nesses dispositivos normativos. Vou passar aqui mais um slide. A gente tem aqui as concepções de Constituição. Aqui, gente, qual era o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? É mostrar para vocês que a Constituição, o pensamento, o estudo do direito constitucional, que tem por finalidade estudar a Constituição, ele teve por base alguns fundamentos. Num primeiro momento, o sentido que se deu lá pelo século XIX, com esse estudioso aqui chamado Ferdinand Lassalle, era o sentido sociológico da Constituição. Qual seria o sentido sociológico da Constituição? Para a criação de normas constitucionais, eu deveria levar em consideração o que a sociedade deseja, quais eram os anseios que a sociedade tinha, quais eram os principais desejos da sociedade. Então, um sentido social, sociológico, era o objetivo maior da construção dessa Constituição. Então, a norma, ela viria como uma consequência daquilo que a sociedade desejava. Era a tradução mais perfeita dos anseios e dos desejos da sociedade. E isso era o sentido sociológico da Constituição no século XIX. Mas aí a gente também teve o sentido jurídico da Constituição. Século XX, a gente já teve outro estudioso, um cara muito famoso, chamado Carl Schmitt. Carl Schmitt, professora, falando sobre as concepções da Constituição, falando sobre o sentido político da Constituição, mas esse Carl Schmitt aí, ele não é conhecido, né, na área econômica. Os estudos do Carl Schmitt não sempre estavam voltados para estudar a finalidade do Estado do ponto de vista econômico, perfeito. Só que ele também se meteu a estudar qual seria o sentido da Constituição, e foi aí que surgiu a Constituição enquanto fruto da vontade do povo. Ei, professora, mas se a gente for ver, se o sentido sociológico é o fato social e o sentido político seria a vontade do povo, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês a diferença agora. A vontade do povo, gente, ela pode se traduzir simplesmente no voto. Eu voto no João, que vai lá no Congresso e decide por mim, o que é mais importante para mim. Então, não sou eu, Fábia, que estou decidindo diretamente o que eu quero. A análise está se dando não é nas relações sociais, e sim no fato de que eu elegi uma pessoa e disse, João, você é meu representante e você tem total autonomia para decidir o que é melhor para mim. Ainda que você crie uma lei que não necessariamente vai se traduzir naquilo que eu desejo. Perfeito? No caso do sentido jurídico, que também foi pensado no século XX pelo Kelsen, acabei de mexer aqui, o Hans Kelsen pensou no seguinte, olha, a Constituição, ela é constituída ou ela é entendida como uma norma jurídica pura. Toda vez que eu tiver uma norma constitucional, o que está dito lá é o que importa. Obviamente que isso é tradução dos anseios da sociedade. Vem também representado por um processo legislativo que criou essa norma. Mas quando a gente vai estudar de fato a Constituição, o que a gente vai analisar é o que está dito na norma. Eu não vou buscar um sentido para isso. Não. A norma já é pura, ela já é perfeita. O que está dito lá é o que eu vou respeitar. Direito à vida, perfeito. Direito à liberdade, perfeito. Os direitos sociais previstos na Constituição, perfeito. Então, vocês já devem ter percebido que esse sentido jurídico aqui, que eu estou borrando tudo aqui no slide, é o que predomina atualmente na nossa Constituição. O sentido observado, o sentido respeitado, é o sentido jurídico. O Poder Judiciário, através dos ministros do STF, do STJ, quando eles vão analisar o sentido da norma constitucional, eles não vão
tentar imaginar o que à época da criação da Constituição a sociedade pensava, não. Eles vão interpretar aquela norma buscando nela a relevância do que está escrito nela. E, por vezes, a gente já percebeu que existem alguns julgamentos do STF que não se dão dessa forma. Então, se lá diz que eu só posso ser preso quando eu for condenado em última instância, não existe interpretação diversa a isso, gente, apesar de eu pessoalmente discordar. Porém, se a nossa Constituição adota o sentido jurídico, e o que está escrito lá na Constituição é que eu só vou ser preso, privado da minha liberdade, quando não houver mais nenhuma instância de julgamento, eu estou querendo dizer o quê, minha gente? Que enquanto eu não tiver o trânsito em julgado da minha decisão, eu tenho que estar em liberdade. Simples assim. Ainda que podemos, nesse momento da vivência do que nós estamos presenciando na nossa sociedade, a gente não concorde. Mas o que a nossa lei prevê é isso e ela, de fato, está sendo desrespeitada, tá bom? Vamos passando aqui. O sentido jurídico, que foi o que eu disse que está vigorando agora nos Estados Unidos. Aqui o sentido jurídico, gente, ele vai tratar a Constituição como sendo o ponto máximo do nosso ordenamento. Olha só, na pirâmide ele está aqui em cima, tá vendo? Por que ele está aqui em cima? Porque tudo vai se basear na Constituição. Qualquer regramento jurídico que for criado e que desrespeite a Constituição deve ser revogado. Sequer deveria ter sido pensado, mas se o foi, ele está indo de encontro à Constituição e deve ser modificado ou revogado. As normas legais, elas estão abaixo da Constituição. Tem valor? Tem, professora. Mas sempre, como eu disse, em respeito à Constituição. E as normas infralegais, professora? O que a gente pode dizer para elas? São aquelas, para vocês sobre elas, são aquelas normas complementares que têm um objetivo primordial de regulamentar situações mais específicas, mas que com certeza também devem respeitar essa condução de Constituição, de normas legais e de normas infralegais, tá certo? Na continuação aqui, eu queria mostrar para vocês como é que a Constituição ela é estruturada. Se vocês pegarem uma Constituição, a nossa Constituição, vocês vão perceber que lá tem esse nomezinho aqui, ó. Preâmbulo. O que é preâmbulo, professora? O preâmbulo, gente, é como se fosse a porta de entrada da Constituição. É um momento em que você tem a possibilidade de dizer para que aquela Constituição foi criada, qual é a base dela, qual é a relevância dela, o objetivo dela, tá no preâmbulo. A parte dogmática é basicamente todos os artigos da Constituição, do primeiro até o último, ou seja, são os dispositivos que vão dizer como o Estado está organizado, como o Estado está subdividido, quais são as funções do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, quais são as suas competências e atribuições, qual é a função da administração pública e como é que ela deve ser regulamentada. Está tudo lá, gente, na Constituição. E as disposições transitórias, elas vão funcionar, gente, como sendo a porta de saída de uma Constituição para outra. Como assim, professora? A gente tem várias Constituições. Nós tivemos várias Constituições ao longo da construção da nossa história e da formação do nosso Estado brasileiro. Então, se nós tivemos várias Constituições, cada uma dizia respeito a uma realidade social da década de 30, do século XIX, do século XVIII e no caso, a nossa, que representa basicamente a redemocratização do nosso Estado, porque ela foi criada e publicada em 1988. Olha só que legal, professora. Então, a gente tem 30 anos de Constituição. A nossa Constituição ela é muito jovem, ela ainda ela precisa de mais tempo para se sedimentar, para se fazer respeitar. Tem muita coisa que você lê na Constituição e que você ainda não consegue visualizar na nossa realidade social, o que significa dizer que o Estado não teve tempo, gente, de colocar em prática aquilo que ele acredita que seja a base das nossas relações sociais. Mas isso não quer dizer que a nossa Constituição não seja
efetiva, na verdade, eficaz, porque a efetividade é justamente você conseguir visualizar na prática tudo aquilo que está na teoria, mas ela é, sim, legalmente, deve, sim, legalmente ser respeitada e está em vigência na sua ampla totalidade, tá bom? Então, como eu disse, as disposições transitórias, elas dizem respeito àquele intervalo de tempo entre o fim da utilização da nossa Constituição e da nova Constituição a ser criada, que não tem previsão de mudança da nossa não, tá, gente? É só para vocês perceberem como é que elas são construídas. E aí a gente passa a falar da classificação das Constituições. Quanto à origem, como é que as nossas Constituições, elas podem ser classificadas? Elas podem ser chamadas de outorgadas, quando elas são impostas, consideradas ditatoriais, autocráticas, que são aquelas impostas e surgem sem a participação popular. E as constituições democráticas, elas são consideradas populares, promulgadas ou votadas, e elas nascem com a participação popular por processo democrático. Vocês conseguiram perceber aí qual é a nossa Constituição? Alguns segundos para vocês pensarem. Com certeza vocês acertaram. A nossa Constituição é a democrática, gente. Ela é popular e ela foi promulgada. Ela não foi imposta por um regime ditatorial, não. Ela foi construída com a participação popular. Ela foi feita pensando e objetivando a paz da nossa sociedade e primando pela proteção da nossa população. Então, sim, a nossa Constituição atual, ela é democrática. Nós temos aqui outra classificação. Quanto à extensão, a Constituição ela pode ser analítica, que é quando ela é considerada prolixa, extensa, longa. O seu conteúdo ele é extenso, tratando de matérias que não apenas a organização básica do Estado dispõe, mas tudo que se possa imaginar que seja considerado relevante para o Estado está disposto na Constituição. Contém normas apenas formalmente constitucionais. E aí a gente tem a Constituição sintética, que ao contrário da analítica, ela seria concisa, sumária ou curta, e se restringiria aos elementos substancialmente constitucionais. Eita, e agora a professora vai perguntar, a nossa Constituição é analítica ou sintética, minha gente? Pausa para vocês pensarem. Acertaram. Com certeza vocês disseram que a nossa Constituição ela é analítica, perfeito? Perfeito, professora. Por que ela é analítica? Ela tem inúmeros artigos. Ela trata sobre diversas temáticas da sociedade, é direito ambiental, direito do trabalho, direito previdenciário. Tudo isso está na Constituição e isso faz com que a nossa Constituição seja bem extensa. Então, ela é, sim, analítica. Outra classificação aqui. Quanto à correspondência com a realidade, a nossa classificação de constituições está tratando a Constituição como normativa, que seria aquela que regula efetivamente o processo político do Estado. Nominativas, buscam regular o processo político do Estado. E semânticas, não têm por objetivo regular a política estatal. Pausa de novo para os alunos pensarem. Qual seria a nossa Constituição dentro dessa classificação? Ela seria normativa, nominativa ou semântica? Professora, eu vou chutar. Não, eu tenho certeza. A nossa, ela busca regular o processo político do Estado. Erraram. Ela efetivamente regula o processo político do Estado, minha gente. Por que ela regula efetivamente? Porque ela dispõe sobre toda a organização do Estado. Ela diz tudo o que o Estado tem que fazer, como ele deve agir, de que forma ele está distribuído. Então, a nossa Constituição, é normativa. Vamos seguindo aqui na classificação. A próxima. Quanto à finalidade, nós temos a Constituição Garantia, que protege as liberdades públicas contra a arbitrariedade do Estado. Nós temos a Constituição Dirigente, que traça diretrizes, que devem nortear a ação estatal, prevendo para isso as chamadas normas programáticas. E nós temos a Constituição Balanço, que visa reger o ordenamento jurídico do Estado durante um certo tempo. Olha a dica, nela estabelecido. Pausa para os alunos pensarem.
Eita, professora, eu já vi aqui. A nossa Constituição, ela é uma Constituição dirigente. Por quê? Porque se lá anteriormente a senhora disse que lá na Constituição está disposto tudo aquilo que o Estado deve fazer, como ele deve se comportar. Obviamente, ele está traçando a nossa Constituição diretrizes que vão nortear a ação estatal. Perfeito, alunos, é isso mesmo. Vocês estão diante de uma Constituição dirigente. Essa é uma classificação que está basicamente dizendo como a nossa Constituição é. Vamos aqui para outra classificação. Quanto ao conteúdo ideológico, isso aqui é muito bom para quem tem a perspectiva de mudar a ideia de quem deve eleger como seu governante. Eita, professora, a senhora vai dar dica aqui em quem a gente deve votar de forma alguma. O objetivo é só que vocês percebam que a nossa Constituição, ela é norteada por princípios e por ideais. Esses princípios e esses ideais, eles têm um foco básico na satisfação pessoal, correto? Então, vamos pensar aqui. As constituições liberais, elas buscam limitar a atuação do poder estatal, assegurando as liberdades negativas aos indivíduos. Eu acho que a nossa Constituição não é isso, não. Porque eu vejo que lá na nossa Constituição tem uma série de tarefas que o Estado tem no sentido de ofertar prestações positivas aos indivíduos. Perfeito, alunos. O Estado brasileiro, ele veda determinadas ações para o Estado e aquilo que não está previsto em lei como não possível de ser feito, o particular pode fazer. Então, as liberdades, elas são positivas. O particular pode fazer tudo aquilo que não está dito em lei que não pode, ao contrário de uma Constituição liberal, tá certo? Então, a nossa Constituição, ela é social. Inclusive, eu acho que vocês já devam ter ouvido falar na Constituição Social Democrática. É a nossa Constituição, porque ela é baseada num ordenamento jurídico que busca a representação através do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, e ela não limita a atuação do Estado, ela regulamenta a atuação desse Estado. Pronto. Quanto à estabilidade, a nossa Constituição ela pode ser imutável, rígida, semirrígida ou semiflexível e flexível. A nossa Constituição, do ponto de vista da estabilidade, ela pode ou não pode ser modificada? Pode, só que não é tão fácil modificar uma Constituição. Você precisa de todo um arcabouço, todo um conjunto de legisladores para poder garantir que essa Constituição ela seja, de fato, modificada. Então, a nossa é imutável, alunos? Não. Ela pode, sim, ser mudada. Ela é considerada rígida, ou seja, ela é modificada por procedimento mais dificultoso? Sim. A nossa Constituição ela é considerada rígida, porque ela precisa, sim, ser modificada. Ela pode, sim, ser modificada, mas, para isso acontecer, é necessário que um processo bem difícil aconteça. É necessário que a maioria do Congresso deseje isso. É necessário que se respeite as cláusulas pétreas. Então, todo esse respeito a esse conjunto de normas faz com que a nossa Constituição seja considerada rígida, tá bom? Semirrígida ou semiflexível seriam aquelas constituições que algumas normas podem ser modificadas por um processo legislativo mais dificultoso, e flexível seria aquela modificada pelo procedimento legislativo ordinário. E aí, minha gente, com relação ao direito constitucional e às normas constitucionais, esse slide aqui ele só vai dar a última classificação, que é com relação ao conteúdo. A Constituição material é um conjunto de normas, escritas ou não, que regulam aspectos essenciais da vida estatal. E a Constituição formal seria um conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida, independentemente do seu conteúdo. E aí, gente, qual será a nossa dentre esses dois tipos de Constituição, dessa subdivisão com relação ao conteúdo? Seria um conjunto de normas escritas ou não? De forma alguma, professora. Isso aqui eu já vou excluir de cara, porque a nossa Constituição ela é escrita, totalmente escrita. Então, a nossa Constituição ela é formal, ela é procedimental. Ela é, sim, um conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição, a nossa Constituição, independentemente do seu conteúdo, que pode ser extenso, pode ser
sintético, mas quanto ao conteúdo, a nossa Constituição ela é sim formal. E aqui a gente vai encerrar a nossa discussão com relação ao direito constitucional. A nossa primeira unidade ela está fechadinha com as noções gerais do direito e com o direito constitucional.